é um Rafinha que realmente, se ele se cobra muito, ele tem que estar se cobrando muito agora. Pra mim, as maiores decepções da seleção brasileira, Casemiro e Rafinha disparado. Porque eu esperava algo deles e eles foram péssimos no primeiro jogo. Eu me decepcionei também bastante com o Paquetá. Eu acho que o Paquetá chegou um momento que ele ficou perdidinho dentro do campo, e o Igor Thiago, que, teve 2 chances claras, sendo centroavante, não aproveitou a chance que teve. E o Ancelotti, né, quando eu trouxe a informação de uma bronca no vestiário, que o Ancelotti foi duro no vestiário com o time, a maior insatisfação dele foi o meio-campo. Porque até o que eu apurei é que ele queria ter o domínio do meio-campo, e foi exatamente o que ele não teve. Principalmente no primeiro tempo. Ele não teve domínio nenhum no meio-campo. Então foi a maior insatisfação dele. O Rafinha foi péssimo no primeiro jogo. Mas foi muito mal. Para mim, foi o jogador mais decepcionante da seleção brasileira, porque se esperava muito dele. Né? Rafinha e Vinícius Júnior, a Copa deles é essa, na minha opinião. São os caras que chegam como os grandes nomes, são os caras que vêm de grandes temporadas por Real Madrid e Barcelona. Vinícius Júnior deu conta. Fez o gol do empate da seleção brasileira, golaço. Fez jogadas que poderiam resultar em gol, chamou a responsabilidade e ganhou moral com o Ancelotti, como eu falei. Tá? Isso foi uma informação que eu trouxe, que o Ancelotti tinha alguns homens de confiança e que depois desse jogo ele falou, cara, o meu cara é o Vinícius. Ele se impressionou muito com a postura, principalmente, do Vinícius, com a atitude do Vinícius Júnior. E do outro lado, o Mauro César Pereira, um Rafinha que decepcionou muito. A minha pergunta é, eu sei que você não gosta de falar do individual, você acha que o treinador está atrapalhando o Rafinha, ou a pressão pode estar atrapalhando o Rafinha nos últimos jogos, não só agora de seleção brasileira? Porque ele se cobra muito, ele sai puto de campo, ele sai muito cabisbaixo. Até no último jogo a gente viu, né? Ele deitado, ele sentado dentro de campo. O Rafinha foi a maior decepção, na sua opinião, ou não? Ou você acha que é o treinador e o esquema da seleção, a forma como está jogando, que pode estar atrapalhando o Rafinha, Mauro? Eu acho que a forma como joga atrapalha, porque ele está jogando, foi escalado do lado direito uma parte do tempo e ele não atua muito bem por ali, né? Ele funciona mais do meio para a esquerda, ou jogando mais pela esquerda. Aí, ou ele joga mais centralizado, caindo pela esquerda e combinando com o Vinícius, ou ele vai disputar a posição com o Vinícius, né? Aí ele não vai jogar. No lado direito, eu acho que ele rende menos. Claro que não é só por isso também, tem a questão do desempenho, do jogador não conseguir se adaptar a uma nova função, e acabar não funcionando como você imaginava. Quem joga por ali no time do Barcelona é o Lamine Yamal. Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? E não é que eu não gosto de falar do individual, eu só acho que o individual, nessa seleção especificamente, não pode ser analisado ignorando o mau trabalho do Ancelotti. O time é mal montado, o time é confuso, o time não tem nenhum setor que funcione, esse é o trabalho dele. Então compromete individualmente os jogadores também. Não é só uma questão de o time está bem e alguém não joga bem. Aí você vai falar do individual. Agora o time todo está muito mal montado, muito confuso. Ele não sabe o que ele quer, não demonstrou saber até agora. E, consequentemente, o cara se afunda num time com problemas como esse time do Brasil, pelo menos pelo que nós vimos no primeiro jogo. O que foi dito para mim é que o Rafinha, ali nos bastidores, é o jogador que mais se pressiona, Mauro. É o jogador que mais se incomoda quando ele não entrega na seleção o que ele entrega no Barcelona. Você acha que vai ter mudança, Bruno? Eu acho que vai. Eu acho que o Danilo é certo. Até porque o Danilo vai dar coletiva de imprensa hoje. Hoje o entrevistado na coletiva vai ser o Danilo, ou seja, já dando a entender que vai jogar, vai pro jogo. Entrou muito bem, entrou melhor do que o Ibanez, sem querer ser injusto com o Ibanez, porque não é a posição dele. O Ibanez é zagueiro, jogou de lateral, ele não tem o tato para jogar de lateral. Ele estava meio perdidinho. E o Danilo entrou melhor. Você acha que pode ter ou que vai ter alguma outra entrada, Bruno? Porque Casemiro e Paquetá foram muito mal. Você acha que por ter sido a maior insatisfação pode ter mudanças no meio-campo ou não, já que os jogadores que estão lá, Casemiro, Bruno Guimarães e talvez até o Paquetá, sejam jogadores da confiança dele, Bruno? Bom, aí é um puro palpite, né? Também acho que na lateral direita ele vai mexer aí, analisando o jogo, as circunstâncias, o trabalho dele até aqui.
Eu acho que na lateral direita ele volta com o Danilo e talvez mais uma ou duas mudanças. Não acho que ele vai mexer muito. E do meio para frente, eu imagino que o que tem a mais chance de aparecer no time é o Matheus Cunha, que foi um jogador que foi titular na maior parte do tempo com o Ancelotti. Para mim, entrou até bem no jogo, nada fantástico, mas entrou até bem. E acho bem possível que ele entre no lugar do Paquetá mesmo, né? Porque a função que ele faz não é tão diferente do Paquetá. Aí tinha que ver o lado direito, que já era um problema no primeiro jogo e foi no segundo, né? E por enquanto é para o segundo, pensando, né? No segundo também não tem uma solução clara para o segundo jogo. Porque ele começa com o Paquetá fazendo a mesma função do jogo do Egito, apesar de não ter um lateral que apoia como o Wesley, que jogou contra o Egito, e ele começa com o Paquetá da direita para o meio, Rafinha mais do meio para a esquerda ali, né? E depois ele joga o Rafinha para a ponta direita, né? Ele tenta preencher o lado direito com o Rafinha. Rafinha não faz um bom jogo em nenhuma das funções. Então vamos ver o que ele vai fazer. Mas não acho que ele vai tirar Rafinha e acho que ele não vai tirar Casemiro porque é um cara que ele confia, né? Acho que ele vai dar pelo menos mais um jogo para o Casemiro, ver como vai desenvolver, como você vai melhorar, enfim. Mas eu imagino que é puro chute, puro palpite e uma análise pelo que o Ancelotti fez até agora e também do primeiro jogo. Talvez o Matheus Cunha apareça aí na vaga do Paquetá, talvez ele mantenha a Rafinha na direita e o Matheus Cunha faça essa função do meio para a esquerda, fechando a esquerda sem a bola para deixar o Vinícius mais solto, né? O Ancelotti procura evitar que o Vinícius recomponha pelo lado quando o time perde a bola. Então, eu acho que o Matheus Cunha é o que tem mais chance aí de aparecer no time titular do meio para frente, se tiver alguma mudança. Vocês concordam? Você concorda, Flávio, que esses 4 foram as maiores decepções? Ou vocês colocariam alguém na frente? E, para mim, surpresa boa foi o Douglas Santos. Eu gostei muito do Douglas Santos. Mesmo num jogo difícil, com muito ataque ali pelo lado dele, ele foi muito bem defensivamente. E o Vinícius Júnior, claro que eu já elogiei aqui várias vezes por ter chamado a responsabilidade. Olha, eu gostei do Bruno Guimarães, achei que ele foi um cara que assumiu o jogo na hora que a coisa complicou. Não vi um jogo tão ruim assim do Paquetá. E mesmo do Rafinha, acho que em alguns momentos, quando o Brasil tomou totó naqueles primeiros 20 minutos, todo mundo ficou correndo feito bobo. E acho que o Casemiro teve muita dificuldade porque não havia uma cobertura de marcação, né? E aí eles começaram a correr de costas. Mas acho que o Brasil não funcionou como um todo. Acho que individualizar realmente é muito complicado. E achei assim que alguns jogadores assumiram essa parada. E um deles foi o Bruno Guimarães, o Vinícius, quando ele faz o gol, né? Numa jogada do Bruno Guimarães, inclusive. Mas ele não faz uma jogada de gol, o Bruno Guimarães. Ele leva a bola até o Vinícius cria o gol, né? E achei que foi uma atuação do Brasil dentro do esperado, mas eu esperava um pouquinho mais. Eu não imaginava que o Brasil fosse se impor dentro de Marrocos. A gente sabe que a seleção de Marrocos é importante. E acho que houve muita decepção que imaginou que o Brasil fosse engolir Marrocos, mas foi um pouco de viagem isso aí, né? Porque não é assim. O Brasil hoje tem o nível de Marrocos, ou talvez em alguns momentos até um pouco abaixo. Então, acho que individualizar não é uma coisa que eu queira. Acho que não funcionou como um todo, e por isso precisa mexer no todo. Até a postura, a maneira, a marcação, principalmente no meio-campo, né? Eu acho que havia um buraco muito grande no meio-campo. E aí não dá para você culpar um ou outro. Então, se a bola chega quebrada no Casemiro, é muito difícil que ele tenha algum poder de reação. Com a entrada do Fabinho no segundo tempo, também o fogo de Marrocos baixou um pouco, né? Aí deu uma crescida no time, sem dúvida. Acho que sim, Casemiro e Rafinha... Oi, sim. Só interrompendo ele rapidinho, eu vou te devolver a palavra. Primeiro que ninguém achou que o Brasil ia engolir Marrocos. Ninguém achou, pô. Marrocos está numa fase absurda. Mas outra coisa, Flávio, eu concordo que não foi surpresa o resultado. Surpresa foi a zona que o Brasil esteve nos primeiros 30 minutos. Porque um jogo equilibrado com o Marrocos, tudo bem. Agora, era assustador você ver os primeiros 30 minutos do Brasil contra Marrocos. De verdade, o estádio inteiro estava assustado. Todo mundo ao redor, caramba, o que é isso? O Brasil não está acertando nada. Os caras chegavam na grande área, eu já falei isso aqui 1000 vezes, parecia que eles estavam jogando comigo, com você, com o Bruno. Então, de verdade, eu comparo o temor da torcida naqueles primeiros 30 minutos com 7-1, cara. Pelo que eu vi da arquibancada também no Mineirão, quando o Brasil começou a ser atropelado. Porque
A torcida ficou desesperada. Eu acho que aquilo, Flávio, ninguém esperava. Aqueles primeiros 30 minutos do Brasil sendo colocado na roda, sem acertar nada e perdido em campo, poderiam ter custado caro. Você concorda? Concordo, mas muita gente estava achando que ia ser moleza. Esperava. Muita gente achando que ia ser moleza, que Marrocos, como é que vai perder de Marrocos e tal. Mas os primeiros, antes da parada para hidratação, o Brasil tomou um total maior do que eu esperava. Mas não me surpreendeu o resultado, não me surpreendeu aqueles momentos de superioridade de Marrocos. O nível da superioridade assustou um pouquinho. Mas não o fato de Marrocos ter sido superior em boa parte do jogo, para mim não foi uma surpresa, não. E até uma coisa da parada da hidratação que é interessante, né? Realmente nós estamos transformando o futebol num jogo de 4 tempos. Tem muitos jogos da Copa em que a parada muda um pouquinho. Porque o que deu, acho que naquela parada, que o Brasil melhorou depois que parou para a hidratação contra Marrocos. Antes da parada realmente foi um terror. Eu acho que ali deu para respirar. Principalmente, que ali não deu para... Em 2 minutos você não ajusta muita coisa. Você ajusta um detalhe ou outro, ele até inverte o Paquetá com o Rafinha vai para a direita, o Paquetá mais por dentro, preenche um pouco mais o meio, ok. Mas principalmente acalmou, que aí até o Pilhado citou o jogo da Alemanha, lá de 2014, acho que uma coisa que foi semelhante ali é que quando o time não se encontrou em campo, né, o time taticamente, tecnicamente não se encontrou, começou a se apavorar. Só que a Alemanha, quando o Brasil se apavorou, ela enfiou 4 gols em 6 minutos. Marrocos não tinha jogadores com essa capacidade de fazer muitos gols ali. Fez 1 gol só. E aí o Brasil ainda estava vivo no jogo. Naquela parada para hidratação, deu para acalmar um pouquinho. Deu para, pelo menos no emocional... calma. O que está acontecendo, né? Opa, respira um pouquinho, toma uma água, acalmou. Aí foi melhorando, né? Depois um ajustinho ou outro foi melhorando. Aí o Brasil conseguiu fazer um jogo mais equilibrado. E até nessa questão de coletivo, de fato não existe. Eu acho que o único momento que o Ancelotti se aproximou de montar um time foi no final do ano passado, quando teve 2 datas FIFA seguidas de amistosos, Coreia do Sul e Japão, Senegal e Tunísia. Ali foi o único momento, porque antes disso ele teve Equador e Paraguai nas eliminatórias, ele tinha acabado de chegar, ali ele até chamou muitos jogadores que estavam na última lista do Dorival, provavelmente usou até como referência, porque ele nem conhecia direito os jogadores. Então ali, Equador, Paraguai, e na outra data FIFA, Chile e Bolívia, acho que ele usou mais para conhecer os jogadores, observar, deixa eu ver o que eu tenho aqui, quais são as opções que eu tenho, começou a ver os jogos aqui no Brasil, começou a observar melhor os jogadores. Tá, pronto, eu já sei mais ou menos os jogadores que eu tenho. Nos amistosos Coreia-Japão e na data FIFA seguinte, foi outubro e novembro do ano passado, Coreia-Japão, depois Senegal e Tunísia, ali eu acho que foi o único momento que ele conseguiu dar uma sequência para um time. O que foi o time? Um quarteto ofensivo com Estevão, Vinícius, Rodrigo e Matheus Cunha. Estevão muito bem, aberto na direita, Matheus Cunha e Vinícius por dentro, Rodrigo na esquerda, o Vinícius e o Rodrigo alternando muito. Meteu 5-0 na Coreia. Contra o Japão ele muda muito, acho que ainda buscando opções, e o time perde, ele faz 8 modificações, e a maioria dos que ele observou ali acho que não aprovaram, porque aquilo lá na teoria era o elenco reserva naquele momento. Não tem quase ninguém que iniciou aquele jogo com o Japão, que está na Copa do Mundo. Muitos não estão na Copa do Mundo. Hugo Souza, Fabrício Bruno, Paulo Henrique do Vasco, Beraldo, Carlos Augusto, esses caras não estão na Copa do Mundo. No banco ainda tinha o Richarlison, também está fora da Copa. Naquela data FIFA ele levou o André, o João Gomes, o Joelinton. Ninguém foi para a Copa. Ele praticamente teve... Ali ele sentiu, eu vou ter que buscar um outro elenco reserva. Mas contra Senegal e Tunísia, ele dá sequência à formação que ele usou contra a Coreia do Sul, com Estevão, Vinícius, Rodrigo e Matheus Cunha. E contra Senegal ele acrescenta Militão na lateral direita. A zaga contra a Coreia ele jogou na zaga porque o Marquinhos estava machucado. Contra Senegal foi Militão na direita, Marquinhos e Gabriel na zaga. Contra a Tunísia ele já não repetiu porque o Gabriel machucou contra o Senegal. Militão foi para a zaga, entrou o Wesley na lateral. Aí no intervalo da Tunísia ele tira o Wesley e coloca Danilo. Mas ali foi a única vez que ele deu um passo. Militão de lateral, boa. Dava para jogar Militão de lateral porque ele tinha 2 zagueiros bons, Marquinhos e Gabriel, esses ele ainda tem, e ele tinha o Estevão na direita. Então ele não precisava de um lateral como o Wesley, ele tinha o Estevão ali na direita. Então podia ser o Militão, beleza, fechou. Vou fazer 2 laterais mais defensivos, Militão, Alexandre, tem o Estevão na ponta direita, na esquerda tem o Rodrigo e o Vinícius girando, beleza. Matheus Cunha cobre o meio, alterna ali com o Vinícius, fechado. Só que ele nunca mais teve esse time. Ele perdeu o Militão, ele perdeu o Estevão, ele perdeu o Rodrigo. Ele nunca mais teve esse time. E aí ele teve que tentar montar um outro time a partir de março contra a França e Croácia. E contra a França ele também não teve o Bruno Guimarães e ele não teve o Marquinhos também.
E depois contra a Croácia ele não tem nem o Rafinha nem o Wesley. O Wesley que foi o lateral contra a França. Então, a partir de março, ele começa a montar um novo time, porque o time que ele estava começando a desenhar de novembro e outubro, acabou com as lesões do Militão, do Rodrigo e do Estevão. Ele teve que montar outro. E até agora ele não conseguiu. E montar outro elenco também, porque contra o Japão o time foi mal, os reservas ele praticamente descartou, tanto que Ryan, Endrick e Igor Thiago são convocados pela primeira vez em março, Danilo Santos também, e Banhas, e vão para a Copa do Mundo. Eléo Pereira, vai para a Copa do Mundo. Porque contra o Japão ele observou o elenco dele e não gostou, começou a pensar em novos reservas. Em março ele traz esses novos reservas, os caras foram mais ou menos bem, ele levou para a Copa. E o time ele não montou. Depois que ele perdeu Estevão, Rodrigo e Militão, ele não achou. Ele está tentando e está procurando. E ele com certeza está torcendo para achar durante a Copa. Então eu acho que o único momento que ele teve sequência de time foi ali: Coreia, Japão, Senegal, Tunísia. Mas ele perdeu 3 daqueles titulares e ainda perdeu o Wesley, que era uma outra ideia na direita. Já que eu não tenho Militão, vou meter quase um ponta direita e o Paquetá vindo para dentro. Também acabou no amistoso com o Egito. E ele está tentando achar um time. Isso é verdade, né? O Bruno falou, tiveram jogadores que perderam, inclusive, espaço. O Fabrício Bruno foi um, o Gerson foi um também, né? O Fabrício Bruno vinha sendo muito convocado por ele. Aí teve aquelas falhas ali, o Fabrício Bruno, e perdeu a vaga também na reta final. Fala, jogador, curtiu o vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos cortes. Aqui tem futebol, debate e muita discussão boa sobre o mundo da bola. Tamo junto e até o próximo vídeo.